Queridos amigos, tudo bem? Nós vamos começar o estudo de direitos fundamentais dentro do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E começaremos com vida e saúde. Se você abrir o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai perceber que existe um rol bastante amplo desses direitos fundamentais. E o nosso foco aqui, neste bloco, neste estudo, é vida e saúde. Eu posso te dizer, antes de começar aqui, até para deixar algumas noções gerais, já que esse é o primeiro ali da listagem de todos esses direitos, que quando você faz o estudo dos direitos fundamentais no ECA, você pode se questionar, professor, por quê? Por que eu vou ver esse negócio aqui? Se eu estudo constitucional, eu vou ter regras relativas a direito à saúde, por exemplo, lá. Será que as regras da Constituição, elas não são aplicáveis às crianças e aos adolescentes? Vou te perguntar assim, mas por que não seriam? Você vai me dizer, professor, não são aplicáveis porque nós temos regras específicas, então eu não preciso aplicar a Constituição, eu vou aplicar aqui. Não, você vai aplicar os dois. Na verdade, o que você vai ter? Balizas gerais na Constituição que se aplicam indistintamente a todas e quaisquer pessoas e regras específicas que estarão aqui. Muitas vezes o ECA vai reproduzir parte do texto constitucional e vai aprofundar, certo? E é esse o estudo que nós temos que fazer aí quando nós ingressamos nos direitos fundamentais, ok? E começamos por aqui. Eu vou dizer ser muito honesto com você aqui nesse início, porque assim, nós temos direito à vida e à saúde, direito à liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte e lazer e profissionalização e a proteção no trabalho. São 5 grupos de direitos fundamentais, certo? O primeiro grupo aqui, ele é bastante singelo. Tem algumas alterações recentes, tem algumas discussões que são importantes, mas ele é bastante direto. O mesmo acontece com liberdade, respeito e dignidade, com educação, cultura, esporte e lazer e com profissionalização e proteção no trabalho. Faltou um. Faltou o quê? Convivência familiar e comunitária. E aí o buraco é mais embaixo. Quando eu chego em convivência familiar e comunitária, nós passaremos horas aqui estudando esse tema. Ele é muito mais amplo, ele é muito mais complexo, certo? Então, só para te pautar aqui, já que é o início, para deixar aqui uma mensagem geral de como esses direitos e garantias fundamentais, eles vêm previstos no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Mas dando enfoque aqui ao que importa, começando com o direito à vida e à saúde, você tem que pensar primeiramente o seguinte, que a vida é algo inerente à pessoa, né? Todas as pessoas, elas devem ter a vida, devem ter a sua vida preservada. Só que não basta você estar vivo, você tem que criar uma série de condições para que você tenha uma vida digna, certo? E quando eu olho aqui para a infância e para a juventude, esse direito à vida, ele vai requerer o quê? Ele vai requerer aqui um tratamento especial. Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre o direito à vida. Você sabe que é algo inerente, né, à condição humana, só que dentro da nossa matéria, e eu só vou para onde importa, você tem que lembrar o seguinte, nós precisamos conceder aqui um tratamento especial. Certo? E por que nós temos que conceder um tratamento especial à vida de menores de 18 anos? Vamos lá, pensa comigo. Eu gosto muito, e aí né, eu já vou pedir desculpa para você por usar o meu filho como exemplo, né? Primeiro porque ele é uma figurinha, eu sou um pai coruja, então eu gosto muito de falar dele também, mas porque eu estou vivendo isso, eu estou numa fase em que eu estou realmente sentindo isso na pele. Quando eu olho para o Caio não consegue viver se não tiver um pai, tiver uma mãe, se não tiver um responsável. Então, a vida dele requer, sem sombra de dúvida, um tratamento especial. A vida requer um tratamento especial? Tá, talvez sim, mas menos que o Caio. Requer uma preocupação, é isso que eu quero dizer, mas uma preocupação muito menos intensa do que a preocupação que eu tenho que ter para manter o Caio vivo. Do que o responsável dele tem que ter para mantê-lo vivo, do que o Estado tem que ter para mantê-lo vivo. Certo? Isso evidencia o quê? Isso evidencia uma situação de vulnerabilidade. Sei lá,
uma criança, né, com muito sofrimento, talvez consiga manter-se viva a partir dos 10, 12 anos de idade, trabalhando ali, fazendo algum bico, né, de forma extremamente violadora da sua dignidade. Mas antes disso, ela, se deixada ao léu, morre. Se deixada ao léu, não consegue sobreviver. Beleza? E aí, esse tratamento especial, ele vai demandar o quê? Ele vai demandar uma preocupação por parte do poder público para o desenvolvimento de políticas públicas. Então, vamos lá. Em determinado local, em determinado município, nós temos uma situação de marginalidade extrema. Cabe ao poder público desenvolver políticas públicas, talvez, para se preocupar como consequência dessa marginalidade extrema. Nós temos vários casos de desnutrição. O poder público tem que reagir com uma política pública voltada para quê? Voltada para uma alimentação adequada, para prover alimentos, enfim. Tá? Então, aqui são os primeiros pontos quando nós olhamos aqui para o direito à vida. Tá? E eu já deixo aqui. Ok? Beleza? Telazinho para vocês, eu vou preencher ainda com muito mais coisa. Se você quer dar o seu print, depois eu vou até deixar todo esse material disponível vinculado ao conteúdo editado no site, mas tá aí para você, você vai tomando a decisão de fazer seu caderno caso queira. O próximo ponto que nós temos aqui relacionado com o direito à vida, está relacionado com o direito à vida, então eu vou até colocar aqui dentro, né, como se fosse um item dentro de direito à vida, é a questão da lei 13.256/2016. Já faz um tempo dessa lei. Tá? E essa lei aqui ela é importante porque, entre outros diplomas normativos, ela alterou o ECA. E ela é chamada de Lei da Primeira Infância. Olha só. O ECA, ele se preocupa com quem? Com o menor. Menos de 18 anos, com crianças e com adolescentes. E aí ele vai, né, tratar de trazer aqui proteção para essas pessoas. Só que essa proteção ela não pode ser a mesma. Essa proteção ela precisará variar e eu posso te dizer que na primeira infância ela deverá ser muito mais intensa. É justamente isso que se quer, e diria mais. Talvez ela venha até antes do nascimento. Então essa lei reflete a necessidade de o Estado se preocupar de forma muito intensa com os primeiros anos, inclusive com o período gestacional. Uma mãe subnutrida, na gestação, vai dar à luz a um filho fraco, a um filho que potencialmente pode desenvolver doenças, pode ter uma complicação na hora do parto. Uma criança que ainda que nasça saudável, se não for bem cuidada nos seus primeiros anos, vai desenvolver doenças, terá dificuldade, o desenvolvimento será retardado. Nós podemos aqui ter uma criança depois com até o próprio intelecto, a própria capacidade cognitiva sendo afetada. Então faz todo sentido o Estado se preocupar. Tá, professor, o que eu vou entender por primeira infância? Você vai entender aqui por primeira infância, né, de acordo com a lei, os 6 primeiros anos de vida. Então, os 6 primeiros anos. Ok? A lei até fala 6 primeiros anos ou 72 meses, mas dá tudo na mesma, tá? Beleza? Top. Qual é a preocupação que nós temos aqui? Veja, primeiro, nós temos uma preocupação com os atendimentos que serão feitos na área de saúde, e nós já temos uma preocupação com o período gestacional. Então, tá lá. Né? Durante a gestação, por exemplo, a mãe ela vai poder escolher local do parto. Ele será definido 3 meses antes do nascimento. Aí você vai dizer, professor, mas eu não consigo entender no que essa regra, ela acaba por proteger aqui, ela acaba por proteger, né, a criança, né? No caso aqui, o nascituro. Veja, pessoal, é o seguinte, se tem uma coisa que é fato, é que a mãe, durante o período da gestação, ela se coloca numa situação de vulnerabilidade ainda maior.
toda a carga hormonal, né, toda a preocupação do filho nascendo, às vezes não estando com a vida organizada, né, e são poucas as pessoas que conseguem ter uma vida absolutamente organizada para terem filhos. E aí, mesmo que esteja com a vida organizada, as coisas acontecem, e aí todo esse estresse, toda essa dificuldade pode impactar no nascimento da criança. E uma das preocupações que as mães têm, até porque nós temos um histórico de violência obstetrícia, por exemplo, muito intensa, né, ela se dá porque a mãe começa a pesquisar no Google, começa a assistir ao noticiário e começa a perceber que as mães ficam ali sujeitas à violência, chegam lá na hora do hospital, são jogadas de um hospital para outro, porque eles sempre estão lotados, e isso traz o quê? Estresse. E todo esse estresse repercute no nascimento da criança. O que a lei fez? Falou, olha, 3 meses antes do parto tem que ficar definido o hospital. Isso é muito importante por quê? Porque além de ela ter a segurança de que terá o parto naquele hospital, ela pode se organizar com os familiares. Acontece em situações, e eu já vi relatos, assistindo, salvo engano, a um documentário, cujo nome agora não me lembro, mas que trazia exatamente uma situação de a mãe ter chegado lá para fazer o parto no hospital. Levaram ela para um outro local, maluco lá, não sabia para onde ela estava indo para outro hospital. Os familiares chegaram no hospital em que acreditavam que ela estaria, não encontraram, não sabiam onde estavam. Alguns dias depois entraram em contato dizendo, olha, ela está recebendo alta. Cara, é um absurdo. A família nem sequer pôde visitar. Não houve um acompanhamento e tem mais. Vai saber do local do parto e por essa lei, ela terá o quê? Direito a acompanhante. Porque esse é um outro problema. Para evitar ou para minorar aqui a possibilidade de que nós tenhamos uma violência obstetrícia. Tá? Então tá aí. Além disso, né, durante este período gestacional, o que vai acontecer? Ela tem acompanhamento psicológico. E aqui, segundo a lei, né, que altera o ECA nesse ponto, esse acompanhamento psicológico, ele se dá tanto no período pré, como no período pós-nascimento. Natal, né? Principalmente ali no pós, para evitar os efeitos do puerpério, né, do estado puerperal. Beleza? Top? Tá aí para vocês. Vejam, outro ponto importante, embora eu não vá entrar nisso, porque o meu estudo aqui é do ECA, e não de normas correlatas ao ECA aqui, mas eu me sinto no dever de falar um pouquinho a respeito disso, é a questão, né, da conversão de prisão domiciliar, da aplicação da pena de liberdade, da pena privativa de liberdade à genitora em prisão domiciliar. Vai lá, né, uma mulher qualquer, é aplicada a ela uma pena de reclusão por tráfico de entorpecentes. E ela está grávida. Ou seu filho acabara de nascer. Ou ela tem uma criança pequena. Né? A lei da primeira infância foi lá no Código de Processo Penal. Alterou o Código de Processo Penal para dizer o seguinte, que salvo situações excepcionais que vão demandar por parte do juiz criminal ou do juiz da execução penal uma fundamentação bastante clara, ela tem direito a ter a sua prisão, a sua liberdade, né, que está ali cerceada, né, ela está lá na cadeia, convertida em prisão domiciliar para ela poder cuidar do filho. Claro, ela tem que ser a responsável direta pelo filho, ela tem que, veja, e o foco não é a mãe, o foco é a criança. Então, para que a criança não fique desamparada, você converte, tá? Então, isso vem dentro dessa lei, então vale a pena aqui eu mencionar, né? Então, é para todas as mães que possuem filhos até 12 anos de idade. Né? Depois dos 12 anos, eles deixam de ser criança, passam a ser adolescente, entendem a nossa legislação que esse adolescente já tem um pouco mais de capacidade de poder determinar-se. Tá bom? Legal. Ainda temos algumas regras que vão ser aplicadas aqui aos hospitais. Tá? Aqui, né, são aplicadas aos hospitais. Vamos lá. E aí relacionadas ao direito à saúde. Tem várias, na verdade, a lista do ECA é bem extensa, tá? Mas eu vou destacar aqui para vocês 3 delas. Primeiro, o prontuário. Então, o hospital,
ele vai manter esse prontuário da criança, né, por 18 anos. Ele vai manter ali, caso isso, né, se queira consultar. Tem lá também a questão da identificação do recém-nascido. E aqui, veja, embora eu esteja colocando os principais pontos, isso não afasta a necessidade de você dar uma lidinha, tá? É aquela impressão plantar ou digital, ou seja, foi o teste do pezinho que você faz lá na criança e você pode descobrir algumas, um conjunto de doenças que você pode descobrir, inclusive para tratamento preventivo, tá? É super importante ser feito, né? Quando você fala aqui numa parte de uma saúde, de uma prevenção de doenças, né? E nós temos ainda a questão do contato com a mãe. Isso aqui é um outro ponto importante no hospital. Isso aqui é biológico, né? É algo natural, mas às vezes a criança precisa ficar internada, precisa ficar institucionalizada, vai ser acompanhada. A mãe tem direito de permanecer com a criança o tempo todo, tá? Não tem, né, o tempo todo, a não ser que ela não possa, porque ela está internada, aconteceu alguma complicação com ela na hora do parto. Mas ela tem direito de ficar com a criança o tempo todo, tá? Então agora sim eu encerro essa tela, essas são as principais informações, eu vou permanecer ainda estudando, veja só, a parte aqui relacionada ao direito à vida, né? E aí eu vou seguir para a gente falar um pouquinho sobre SUS agora, tá? Mas ali as informações já estão completas, tá? Sobre o SUS, duas informações que eu vou destacar aqui para vocês. E uma delas é bem interessante, tá? Por quê? Porque ela acaba envolvendo aqui uma parte da jurisprudência relevantíssima do STJ, que é a questão do fornecimento gratuito, né, de medicamento de órtese e de prótese. Medicamento, órtese e prótese. Moçada, vem pra cá. O que acontece? Direito à saúde é dever do Estado. Só que muitas vezes o Estado, né, e só que muitas vezes não, o Estado sempre que ele vai prover algum serviço, né, ou ofertar algum produto de saúde, ele tem custo. E se tem uma coisa que é caro, eu acho que quem já precisou de hospital sabe disso, e não foi para a rede pública, sentiu isso na pele, é muito caro. Às vezes comprar um medicamento é caríssimo. Às vezes você, vamos lá, você está precisando, né? Como eu coloquei aqui, prótese e órtese são extremamente caras. E aí a população, a média da população não tem condições de ir lá e comprar esses produtos. Tá? O que acontece? Como o direito à saúde é um dever do Estado, como cabe ao Estado prover a saúde e é um direito prioritário, fundamental, nós temos o quê? Nós temos a previsão no ECA de que o fornecimento desses medicamentos, órteses e próteses devem se dar de forma gratuita. Tem que só cuidar aqui com um detalhe, porque a jurisprudência do STJ é demandada, né, os tribunais, a justiça de um modo geral, mas aí cabe à jurisprudência do STJ tentar uniformizar esses entendimentos. Como há muitas ações, eles tentam fixar alguns parâmetros. E o parâmetro que você vai levar aqui como claro é o seguinte: existem normas, né, pela agência reguladora, lá, a Anvisa, que vão fixar, por exemplo, lista de medicamentos, que vão estabelecer órteses e próteses que devem ser fornecidas. E tudo que estiver dentro daquela lista deve ser fornecido de forma gratuita pelo Estado. Ok? E para a criança com absoluta prioridade. Ah, eu quero um medicamento experimental. Até existem decisões determinando a concessão, mas aí não é tão fácil assim, certo? Aí você vai realmente ter que discutir judicialmente e mostrar a relevância e importância, até porque a partir dessas discussões judiciais talvez se altere, né? E a lista do SUS ela é frequentemente alterada, tá? Então tá aí para você, esse é um ponto importante, tá? Outro ponto importante que na verdade está conectado com o anterior é a permanência frequente.
a permanência de responsável. Tá? Então, essa questão da permanência frequente de um responsável junto da criança, tá? Durante o período que ela está internada. Ok? Ótimo. Ainda sobre o direito à vida e à saúde, agora eu tenho dois ou três pontozinhos rápidos aqui, para a gente poder concluir. Eu vou trazer aqui alguns outros, vou trazê-los aqui de forma bem ágil para vocês. O que acontece? Chega lá no hospital, né? Eu não sei se você é pai ou mãe, mas, por exemplo, ou até mesmo numa consulta médica junto à pediatra, a pediatra sempre pede, tira a roupa da criança. Né? Eu já fui em várias consultas lá do Caio, chegar lá, ele desce para a criança. Tá? Claro, ela vai lá, faz o exame, vai avaliar, mas às vezes eu ficava até me questionando, mas por que tem que tirar a roupa dele, né? Todas as vezes? Porque é dever do médico ele verificar se não há alguma marca no corpo da criança indicando violência. Certo? E se ele perceber isso, ele tem um dever. O que ele faz? Ele dá um esporro no pai? Ele chama a polícia na hora? Ele pega a criança e vai levar para casa? Ou vai levar para um acolhimento institucional? Nada disso. Ele é obrigado a comunicar o conselho tutelar. Então vamos colocar isso em tela, porque isso é extremamente importante para fins do teu estudo, pessoal. Tá? Olha só. Então o que acontece? Se houver uma suspeita barra confirmação, porque você vai lá ver toda escoriada a criança, de violência. Certo? O que estabelece o nosso ECA? Que cabe obrigatoriamente comunicação ao conselho tutelar. Então vamos lá. Comunicação obrigatória ao conselho tutelar. Para por aí? Vou te perguntar, vamos lá? E se eventualmente não houver essa comunicação? E se não houver a comunicação? Então, caso não ocorra aqui o médico ou o hospital, a clínica, sofrem uma infração administrativa. Tá? Isso aqui não é nem estudado agora, é estudado na parte final do estatuto, mas está aí colocado para você. Beleza? Top! Então, importante demais, tem que ficar ligado, a isso. Ok? Tá. Aí eu vou entrar, já vou aproveitar aqui, eu vou colocar isso na tela, porque isso aqui vai demanda, na verdade, isso aqui traz, na verdade, uma discussão enorme, pessoal, enorme, que é o seguinte, pessoal, o que estabelece o nosso estatuto? É obrigatória pasmem aqui, preste bem atenção, a vacinação, tema da moda, nos casos recomendados pelas autoridades. Autoridades, e ainda fala a questão, para deixar bem claro aqui, para dizer quem que é a autoridade, sanitárias. E aí, moça, será que isso é tema da moda ou não é? Pois é, não tem como não ser. Né? Hoje se discute muito essa questão da obrigatoriedade de da vacina. Né? E aí o nosso estatuto ele é muito claro. É obrigatória a vacinação. Se tratar, eu vou até puxar aqui,
de uma recomendação da autoridade sanitária. Tá? E aí eu quero que você pense o seguinte, né? Você pode ter, veja, pode ter a tua convicção filosófica, você pode acreditar que deve, que não deve, infelizmente isso não cabe a você. Isso é uma decisão com intervenção estatal. Tá? Há muita discussão, né, a respeito disso, mas a regra do ECA é extremamente clara. Você tem que cuidar, inclusive, para não deixar isso afetar você na hora de fazer uma questão e perder um ponto de prova, porque esse tema vai ser explorado muito, tá? E aí, só para deixar ainda mais claro, mais clara aqui a questão do posicionamento atual a respeito disso, o que acontece? O STF já entendeu, o STF entendeu lá no tema, eu vou deixar o nome do tema anotado, se você quiser depois você pesquisa, é o 1103. Foi um julgamento lá de um agravo em recurso extraordinário, entendeu que é ilegítima a recusa do pai à vacinação compulsória do filho menor, né, menor de 18 anos, por razões filosóficas. Então, tem que vacinar. Tá bom? Beleza? Ah, professor, eu não concordo. Tá, você tem todo o direito de não concordar, você tem todo o direito de debater, você tem todo o direito de arguir e trazer a sua opinião. Eu confesso que às vezes eu fico também, na qualidade de pai, eu fico um pouco preocupado com isso. A gente nunca parou para refletir a respeito disso. Mas eu também não me considero aqui uma pessoa capaz de poder opinar em relação a isso, sendo que eu não sou médico, eu não conheço como as pessoas que estão indicadas, as nossas autoridades conhecem o assunto. Se você não confia em ninguém, está lascado. A gente precisa, né, dentro de um Estado que é institucionalmente organizado, confiar nas nossas autoridades. Pois é, mas realmente há muita discussão a respeito, né, disso. De todo modo, para fins de prova não tem discussão nenhuma. Tem a previsão direta e ainda tem um reforço por parte do STF. Beleza? Top? Então vamos lá. Inclusive, né, nessa análise do tema, o que o STF falou? Ele falou o seguinte, olha, tem que verificar o quê? Ah, a vacina está incluída no plano de imunização? Tá. Essa vacina é tida como obrigatória por previsão em lei? Você tem o seguinte, que isso foi determinação de algum dos entes federativos, União, Estado-membro, DF, município, com base em entendimento médico-científico, se esses três critérios estiverem presentes simultaneamente, morreu, não tem discussão. Tá bom? Beleza? Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto, você vem em tela comigo aqui agora, né? Que é a questão da atenção odontológica. Então, o nosso ECA também se preocupa com a questão odontológica. E ele basicamente fala de olha que interessante, ele basicamente traz aqui duas regras. A primeira regra, ela diz o seguinte, olha, tem que haver uma atenção antes do nascimento. Como assim, professor? Antes de nascer, você vai se preocupar com a questão odontológica da criança? Sim. Por quê? Por orientação à mãe. É aquilo que a norma fala de aconselhamento pré-natal. Então, a mãe, durante o período que estiver fazendo pré-natal, ela vai ser aconselhada ali a cuidar, né, da saúde bucal do seu filho. E depois, o que diz a nossa norma? Ela fala o seguinte, depois que nascer, você terá no 6º ano de vida e no 12º ano de vida, atendimentos de responsabilidade do Estado para cuidar da questão odontológica. Tá aí, então, para vocês. A tela está completa. Nós vimos no slide anterior uma série de informações. Nesse slide, mais um conjunto de informações. Você volta para cá, que com isso eu posso encerrar esse bloco. Qualquer dúvida que você tiver em relação a esse ponto, você sabe muito bem que você pode me buscar via fórum de dúvidas para a gente conversar. Beleza? Obrigado.